Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Ana Amélia. E o nosso tema, possíveis alterações na ficha limpa. Uma lei que nasceu da iniciativa popular e que corre o risco de sofrer mudanças no seu escopo, não é, senadora? E talvez bote em risco até o espírito da lei, não é isso? Tânia, nós tivemos com a ficha limpa, a lei da ficha limpa, eu diria uma depuração do sistema político brasileiro. E o relevante nessa lei é que ela não foi uma lei de um partido político, de um senador, ela foi uma lei popular, como você chamou a atenção, lei de iniciativa popular. Aliás, a primeira lei de iniciativa popular pós-Constituição de 88, que nós estamos comemorando agora os seus 30 anos. Então, chamar a atenção para esse aspecto. Foi uma lei também que teve um grande apoio da CNBB, da Igreja, com apoio da esquerda brasileira. Foi festejadíssimo. Os grandes oradores que foram à tribuna à época para festejar, entre os quais o advogado, ex-presidente Dilma Rousseff e ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Além de Flávio Dino, de outros expoentes da esquerda brasileira. Ora, e essa lei da ficha limpa, o que era? Exatamente que o candidato para disputar uma eleição tivesse ficha limpa, em qualquer nível. Vereador, prefeito, vice-prefeito, qualquer nível político. Até 2010, se entendia que a inelegibilidade teria que ter uma inelegibilidade por 3 anos após a condenação do candidato. Agora, o Supremo, para se ajustar àquilo que a Constituição tinha dito, numa outra interpretação, entendeu que essa inelegibilidade não tinha que ser de 3, mas sim de 8 anos. Ou seja, por 2 eleições, né? Por 2 eleições. Que no caso do impeachment também, a inelegibilidade é por esse prazo. Prevista a perda de direitos políticos, dos direitos políticos. Então, no caso, não. Aí você é condenado, você tem a inelegibilidade por 3 anos até 2010. A redução, a tentativa de reduzir os 8 anos hoje, que o Supremo consagrou, para 3 anos, como foi até 2010, no caso da inelegibilidade, é um retrocesso não só a ficha limpa, mas também na própria Lava Jato. Compromete a Lava Jato nos seus princípios básicos e fundamentais. Então, o que nós estamos prevendo é essa matéria ser votada agora, a toque de caixa, às pressas, no apagar das luzes de uma legislatura que está encerrando. E há essa possibilidade? Está na pauta de votação. Se houver uma manifestação de um número adequado de senadores, eu já assinei o requerimento do senador Randolfo Rodrigues, para que isso não seja considerado, para que seja derrubada a urgência da votação dessa matéria, porque senão será uma frustração para a sociedade brasileira. Agora, alterando qualquer coisa que se altere aqui, ainda teria que ir para a Câmara? Olha, ou esse projeto está vindo? Eu não sei a tramitação dele, porque aqui foi uma iniciativa de um senador. Então, mas de qualquer maneira é uma interferência importante, exatamente. E a senhora sente uma movimentação no sentido de preservar? Eu acho que ele vem da Câmara dos Deputados. Eu acho que ele está vindo da Câmara dos Deputados. A senhora está vendo uma movimentação consistente no sentido de tirar a urgência dessa matéria? Por enquanto não. Por enquanto não. Por enquanto não. Porque hoje nós estamos no início de semana e temos que ver a movimentação, porque o presidente Eunício Oliveira, com muita sabedoria, disse que, bom, está na pauta porque tem regime de urgência, mas que a urgência pode ser retirada também por iniciativa dos senadores, aí por líderes, o que é mais difícil, e também por um número de senadores que possam assegurar essa disposição de retirar a unanimidade. Eu já firmei, a minha posição não foi como líder do partido, não faço isso porque é uma matéria que eu imagino tenha algumas posições controversas dentro do partido, então eu falo como senadora. Então é a minha posição como senadora nesse processo. Desde que a Lava Jato começou com seus resultados cada vez mais consistentes, há sempre um alerta para que se tome cuidado para que não aconteça o que aconteceu na Itália,
onde a Operação Mãos Limpas, que teve ganhos ao longo do seu desenvolvimento, depois sofreu mesmo, foi perda, né? Porque houve uma resposta contrária àquele esforço que aquela sociedade estava fazendo. A senhora vê nessa possibilidade esse tipo de ação? Corremos muitos riscos aqui no Congresso nesse sentido? Tânia, riscos a gente corre sempre. Sempre a gente corre risco. Sempre existe alguma surpresa, mas é por isso que eu preciso estar a sociedade permanentemente vigilante sobre as nossas deliberações e também do próprio parlamentar de ter a consciência de que estamos vivendo novos tempos. Que novos tempos são esses? São novos tempos de uma vigilância muito maior determinada pelo protagonismo das redes sociais. Hoje a população se move sem sair do lugar. Sim. Ela faz um discurso e um comício sem sair de casa. Ela simplesmente mobiliza cadeias virtualmente e consegue coisas como foi aquela manifestação em 2013 todo mundo foi às ruas, 2013 contra a corrupção. Aquilo foi fruto, a primeira grande manifestação popular, advinda da iniciativa da rede social. Todo mundo convocando todo mundo pela rede social. Verdade. E todo mundo foram milhões e milhões de brasileiros pela rede social. Assim também funcionou no impeachment, assim funcionou nessa eleição. A eleição teve. Aí, claro, você pode, mas tem muita fake. Tudo bem, tem fake news, mas também você já hoje tem condições de fazer uma filtragem do que é notícia falsa ou notícia verdadeira. Você tem alguns mecanismos desse controle. De qualquer modo, é preciso que nesse ambiente, o político que está chegando, e eu estou muito satisfeita de saber que pelo menos 65 deputados e senadores, homens e mulheres que se elegeram, buscaram um curso, não de formação, mas um curso de orientação aos novos parlamentares, organizado pelo INSPER e pelo Renova Brasil. E, para surpresa, quando ofereceram esse curso, ou esse seminário para esses novos parlamentares eleitos, se surpreenderam com o número de inscritos. Quase 100, 65. É um número muito grande de pessoas interessadas do quê? Numa execução de um mandato correto. Sinais dos tempos, né? Sinais dos tempos. Eu particularmente, como senadora do Rio Grande do Sul, estou muito feliz. 10 parlamentares foram ao meu gabinete saber como funciona o meu gabinete. Que interessante. De outros estados e de outros partidos. Interessante. Inédito, né? É inédito isso, é. Então, eu fiquei muito feliz de estar sendo vista como um gabinete que funciona. Tem uma equipe... Parâmetro, né? Um padrão, né? Um padrão. Eu tenho um gabinete, o meu chefe de gabinete, Marco Aurélio Ferreira, tem muita sensibilidade primeiro, atender bem todo mundo, dar atenção, respostas imediatas para todas as demandas que a gente recebe. Então, e não é qualquer senador, eu digo assim, é o primeiro mandato que eu tive, procurei exercer com muita dignidade, são 5 leis minhas em vigor. 5 leis em vigor. Difícil isso. Isso é difícil. Tramitar uma lei começo, e mais até virar lei, né? Em 2 casas, porque começa aqui e vai para outra casa, né? E aqui também tem uma tramitação lenta. Sim. E ainda uma emenda constitucional. Mais difícil ainda. É mais difícil ainda, que aumentou o recurso para os municípios. Então, eu acho que essas coisas revelam, primeiro, que você pode ter efetividade, você pode ter produtividade, gastando pouco. Porque eu só gasto 30% do que eu tenho direito como verba indenizatória. Eu economizo 70%. E ainda assim, fiz essa produção. Então, eu fui convidada, vou estar com eles para conversar também com os novos eleitos que integram a equipe do Renova Brasil, que foi um bom movimento da sociedade, junto com o INSPER, para falar sobre a minha experiência e o que eu adquiri com isso. Propagar, entende? né? Eu acho que é tão fácil. Eu achava que era bem mais difícil, mas primeiro que você aprende. Então, eu repito aqui, eu aprendi mais em 8 anos como senadora do que em 40 anos como jornalista. Poxa. E aprendi mais sobre a natureza humana em 2 meses e meio de campanha eleitoral do que em toda a minha vida. Puxa! Então, aí você tem por exemplo, numa campanha eleitoral, se acirram os sentimentos, as traições, a intolerância, uma disputa, a rasteira,
uma fake news para ficar nos dias atuais, né? E isso tudo você vê de pessoas, é tudo inesperado, né? De onde você menos espera vem uma rasteira, né? Então isso tudo te mostra, primeiro, que você precisa ter muito equilíbrio, não pode se sensibilizar demais, somatizar especialmente essas questões. Tem que ter estrutura. Tem que ter uma estrutura emocional, né, para poder suportar isso. Eu acho que fiz uma campanha legal. Até hoje recebo assim, mensagens de pessoas: eu não conhecia, mas vi sua entrevista na Globo News, né, como candidata a vice, né, uma série dos vices, né? Eu vi. E aí vi essa, eu fiquei, mas isso aqui, a senhora é uma pessoa muito centrada, muito não sei o quê, muito tranquila e tal. Eu disse, mas eu sempre fui assim, né? Que a pessoa descobre naquela... Aí a pessoa manda, uma pessoa para sentar e manda uma mensagem. Então eu estou respondendo todas as mensagens das pessoas. Muito bom, a senhora sempre foi uma senadora que recebeu mensagem de vários estados. Sim, eu mesmo sou testemunha disso. Isso. E agora essa visibilidade aumentou, né? Não, claro, porque uma candidata a vice-presidente, né? E senadora de primeiro mandato, já foi muito para o meu caminhãozinho, foi muito para o meu caminhãozinho. Mas eu fiz uma campanha, vi o Brasil de uma outra maneira, fui ao Nordeste, fui ao centro do país, ao Centro-Oeste, fui ao sul do país. Então eu aprendi, descobri coisas, porque aí era repórter candidata também, né? Tânia, você sabe, a gente não perde a forma de fazer observações. Então foi realmente gratificante para a minha experiência. E no interior de Sergipe, ir para Alagoas, ir para o Ceará, ir para Itumbiara, em Goiás, ir para andar a cavalo numa cavalgada. Então, agora... você faz isso com muita, sabe? Eu procurei fazer com naturalidade e me entregando aquilo que eu estava fazendo com tudo que eu podia fazer de melhor, né? Então, se não fiz melhor, porque não tinha muita capacidade, mas procurei fazer. Espírito Santo, que eu me encantei de ver, Rio de Janeiro, São Paulo, interior de São Paulo também. Então, interior do Paraná, que eu me impressionei, né? Tinha cidades que eu não conhecia, Londrina, Maringá, eu não conhecia, é impressionante, Arapongas, Castro, cidades assim impressionantes. Você parece que está na Europa, né? E outras cidades, como lá no interior, Ituiutaba, no coração lá do Sergipe, tem uma farinha de mandioca maravilhosa, que eu adoro farinha. Essas memórias, eu adoro, né? Então isso aqui ficou, tem lá o nosso Zé do Sertão, lá em Ituiutaba, um negócio maravilhoso. Então, pessoas fantásticas que a gente vai conhecendo. Senadora, muito grata pela sua presença. Obrigada, Natália, pela programa. Entrevista e pela oportunidade. Agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.